Olá pessoas, aqui é Mari, vim dar continuidade à leitura do livro Feminismos em Movimento e hoje o feminismo que eu vou falar, que eu vou ler para vocês, é Feminismo Cristão, que foi feito pela Pamela Ferreira Campos, isso está na página 78. Vamos lá. Feminismo Cristão. A rua de Deus é loucura para os homens. Se a submissão feminina é justificada pelo cristianismo hegemônico através da narrativa de Gênesis, é preciso então retornar ao jardim. Estamos agora, mais uma vez, em frente à árvore da ciência do bem e do mal, na eminência da transgressão. Guiadas pelo desejo, nos permitimos abocanhar o fruto que nos foi negado. Caem, então, as escamas epistemológicas dos nossos olhos. Não estávamos nuas como Eva. As vestes que cobriam a nossa nudez eram os remendos teológicos. Aí aqui ela vai citar Gebara, Ivone Gebara, 2023, página 7, que ela é uma das teólogas feministas. E ela é freira. Enfim, voltando para o texto. É maravilhoso que isso aconteça. É maravilhoso que isso aconteça, eu acho ótimo. Uma freira falando sobre feminismo é maravilhoso. Aí voltando. Costurados por homens que conceberam um Deus à sua imagem e semelhança, é possível manter um compromisso com a equidade de gênero e emancipação feminina, cultuando as imagens de um Deus patriarcal? A resposta é objetiva, não. Por esse mesmo motivo, a primeira reação sobre um verbete, que se intitula Feminismo Cristão, é certamente de estranhamento. Ou um ou outro. Os dois são antagônicos, mas apesar de vivermos em um cis-hétero-patriarcado, de ordem binária, o campo religioso é muito mais complexo do que 880, preto e branco, macho e fêmea. Como aponta Rosado Nunes, 2001, os estudos de religião e de gênero, apesar de contemporâneos, surgiram na academia nas décadas de 1950 e 1960, e na maioria das vezes não propõe análises interseccionais. Uma das razões para que isso ocorra é a consolidação da perspectiva defendida por alguma vertente feminista de que a religião é essencialmente um lugar de pleno exercício da opressão patriarcal e de reforço dos papéis sociais de gênero. Conforme explicita Linda Voderhead, 2002, a análise da condição de gênero nas estruturas religiosas precisa ser trabalhada para além do aspecto positivo do negativo, abarcando as complexidades na vivência dessas mulheres. Em seu texto, Mulheres e Gênero, uma estrutura técnica, Voderhead propõe uma teoria sociológica que compreenda a participação das mulheres na religião, não como se estas fossem desprovidas de agência ou estivessem em conluio com seus próprios opressores. A narrativa comum nas abordagens feministas, desde o espectro liberal até o marxista, Voderhead nos sugere que observemos a participação religiosa da mulher justamente pelos espaços de sociabilidade e autonomia que a religião a garante. Algo que não poderia ser alcançado de outra maneira por meio secular. Então, o que ela está dizendo aqui é uma coisa muito importante da gente demarcar, que é o quê? A mulher, há tempos atrás, não tinha outra opção, só tinha de ir para a igreja. E era lá que ela tinha a sensação de que estava sendo ouvida, percebida, vivenciando como uma comunidade junto com outras mulheres. Então, era a opção que tinha. Romper com isso já é uma outra questão, mas para muitas mulheres ainda é assim, né? É a opção que tem. Então, por isso que é uma coisa muito complexa, né? Como ela mesma disse aqui,
não é simplesmente preto no branco. Tem muitas nuances aí para serem pesquisadas, analisadas e até mesmo respeitadas, tá? É o que tem. Para algumas mulheres ainda é o que tem. Ainda não conseguimos romper com isso, não. Se, por um lado, o cristianismo hegemônico institucional valida políticas de repressão e controle dos corpos femininos, por outro, também oferece caminhos para a resistência patriarcal na construção de redes afetivas comunitárias de acolhimento às mulheres. Entretanto, essas micropolíticas das mulheres cristãs são por vezes desconsideradas, colocando-as em uma situação de não lugar, nem tão feministas para os movimentos emancipatórios femininos, nem não cristãs para os adeptos do cristianismo hegemônico patriarcal. Então, nem tão feminista, nem tão cristã, né? Ela está sempre nessa coisa da desvalidação, né? É muito complicado para as mulheres que passam por isso. E aí, né, continuando o texto dela, nem tão feministas para o movimento emancipatório femininos, nem tão cristãos para os adeptos do cristianismo hegemônico patriarcal. A característica que engloba majoritariamente mulheres cristãs feministas no decorrer das gerações é a marginalidade. O embrião do feminismo cristão se dá em paralelo com o movimento abolicionista e sufragista, também conhecido como a primeira onda feminista nos Estados Unidos, em meados do século XIX. O cenário estadunidense era de plena ebulição religiosa e política, de acordo com Angela Davis, 2016, página 51, uma consequência ideológica do capitalismo industrial em ascensão durante o período era o reforço da ideia da inferioridade feminina e, em decorrência dessa mentalidade, a validação da exclusão de mulheres na participação política relegada a elas tão somente à esfera privada, ou seja, só dentro de casa. Além da entrada das mulheres brancas no mercado de trabalho fabril, as discussões sobre a escravidão tornaram-se a pauta do momento, trazendo à tona uma série de grupos abolicionistas, em sua maioria formadas por mulheres cristãs. E aí a gente pode relembrar também, né, de acordo com a própria história da humanidade, enquanto as mulheres brancas estavam lutando para participar, né, da sociedade como pessoas que trabalham no espaço, né, como trabalhadoras, as mulheres negras eram escravizadas. Elas trabalhavam de maneira forçada. Então, existem especificidades aí, né, que a gente precisa pensar toda vida que esse assunto é trazido à tona. Tá? O abolicionismo, das mulheres na fábrica ou no meio de algum tipo de trabalho, que elas pudessem resolver e receber algum tipo de remuneração. Então, aí a gente consegue perceber que as mulheres não são iguais, né? Nem as próprias mulheres têm as mesmas questões a lutarem. Desde Margaret Fell, em seu livro de 1666, o quaquerismo já representava sólidas bases igualitárias de gênero. Além de serem fortemente abolicionistas, os quakers compreendiam as distinções sociais como pecado. Uma série de mulheres de tradição quaker se destacaram na luta pelo fim da escravidão e pelos direitos das mulheres, dentre elas as irmãs pioneiras Sarah Greencare, que viveu de 1792 a 1873, e Angelina Greencare, que viveu de 1805 a 1879. Essas pessoas aqui, né, esses grupos que elas estão mencionando, foi muito citada por Gerda Lerner no livro que eu li sobre a criação do patriarcado, que está aqui também disponível para vocês, caso vocês queiram ouvir. Tá? A obra, publicada em 1837, fez de Sarah Greencare uma referência na luta pelo direito das mulheres. Nessa série de cartas reunidas em 15 volumes, Sarah destrincha as injustiças referentes a mulheres em contexto histórico, jurídico, político e, sobretudo, religioso. Sua imersão no segmento quaker a permitiu dispor de argumentos teológicos associados aos seus conhecimentos prévios acadêmicos,
para o combate à opressão patriarcal e escravista. Como já detinha fluência no grego e no latim, Sara realizou o esforço de traduzir passagens bíblicas com uma lente hermenêutica igualitária, que remonta sua base doutrinária, quaker. É justamente fundada nessa visão que Greencare ofereceu uma narrativa bíblica feminina, alternativa à proposta pelo discurso de subjugação da mulher do protestantismo patriarcal hegemônico. Alguns anos depois, já em 1840, durante a Convenção Anti-Escravagista Mundial em Londres, Elizabeth Cady Stanton, que viveu de 1815 a 1902, de tradição cristã presbiteriana, e Lucretia Mott, que viveu de 1793 a 1880, pastora quaker, se conheceram e 8 anos mais tarde se reuniram na organização da Convenção dos Direitos da Mulher de Seneca Falls em 1848. Foi nessa convenção que a declaração foi apresentada e assinada. Essa declaração defendia, em suma, o debate a respeito da instituição do matrimônio e seus vários efeitos prejudiciais às mulheres. Olha só, as mulheres estavam falando sobre isso já no virada do século XVIII para o XIX. E aí tem gente que acha que esse assunto é de agora, né? Não mesmo. O casamento roubava delas seu direito à propriedade, tornando-as econômica e moralmente dependentes de seus maridos. Aí aqui ela cita Angela Davis, 2016, página 71. 2 anos após o episódio de Seneca Falls, foi realizada em Worcester e Massachusetts a primeira Convenção Nacional pelos Direitos das Mulheres, evento que inaugurou a participação das mulheres negras, representada pela presença de Sojourner Truth, a ex-escravizada e pregadora cristã itinerante. Pois é, a Sojourner Truth era cristã, uma mulher negra, ex-escravizada, mas que falava através desse lugar, né, dessa linguagem, dessa maneira de se expressar, em palestras que ela dava para pessoas que eram cristãs, supostamente cristãs. Começou a chover. Isabella Baumfree era seu nome de batismo, mas a pregadora passou a se chamar de Peregrina da Verdade, em tradução literal, após a sua conversão. Aí cita aqui Stove, uma publicação de 1863. Em maio de 1851, Sojourner Truth participou da Convenção de Direitos das Mulheres em Akron, Ohio, e foi nesse célebre evento feminista negro e do mulherismo africano que ela diz aquela famosa frase: "E eu não sou uma mulher?", que viria a ser, séculos depois, o título do livro da intelectual negra Bell Hooks. A argumentação utilizada por Truth na Convenção de Akron, em meados do século XIX, reforça a possibilidade da emancipação feminina através do discurso religioso. Sojourner Truth, diferentemente das senhoras quaker mencionadas, carrega em seu corpo os abusos da escravidão, elementos que, juntamente com suas experiências religiosas, foram suficientes para que ela elaborasse uma perspectiva diferenciada a respeito de Eva e Maria, que são condensadas em prol do direito das mulheres em audiência pública. Cerca de 30 anos depois da Convenção de Akron, em 1891, Elizabeth Cady Stanton publicou a Bíblia da Mulher como obra coletiva, envolvendo o trabalho de aproximadamente 30 mulheres especialistas em grego, hebraico, teologia e alguns homens associados à causa sufragista e abolicionista. Elizabeth foi uma das pioneiras a apontar a Bíblia como uma arma política e ideológica contra a luta da libertação das mulheres. Nunes, 1992, é citado aqui, tá? E como um livro que carrega a marca dos homens que a escrevem e que jamais viram Deus ou falaram com ele.
A obra é considerada até hoje um marco dos estudos teológicos feministas, servindo de referência para intelectuais da área como Elizabeth Sochler, Fiorenza e Shirley Kaplan. A partir da primeira geração de sufragistas declaradamente cristãs, o movimento sufragista, para quem não sabe, é o movimento de determinadas mulheres de um período histórico, século XIX, que estava lutando para votar. Tá? Isso é o movimento sufragista. São, vamos dizer assim, elas são uma parte do feminismo, o início do feminismo. Mas não é só isso, é uma parte. O feminismo não é só isso, tá? Não é só luta por voto, tem várias coisas aí para serem pesquisadas. Mas elas ficaram muito famosas, né? Então, voltando. A partir da primeira geração de sufragistas declaradamente cristãs, o movimento feminista se fortalece, despontando outras mulheres de fé atuantes na luta por políticas públicas, como Ida Wells, que viveu de 1862 a 1931, socióloga negra, feminista estadunidense, que atuou contra as práticas de linchamento e mobilizou a população negra durante o seu grupo de estudos bíblicos. Apesar do envolvimento de mulheres cristãs com as causas sufragistas no século XIX, somente na chegada da segunda onda feminista de 1960 que as relações de gênero no contexto religioso tiveram destaque. As principais críticas feministas tecidas à igreja foram realizadas por teólogas cristãs, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, como a Mary Daly, com seu livro The Church and the Second Sex, de 1968, e Além do Deus Pai, para uma filosofia da liberdade feminina, de 1973. Elizabeth Sochler, Fiorenza, com a memória do feminismo teológico e a reconstrução do cristianismo, suas origens, e Rosemary, tradução livre, e Rosemary Ruder, com Sexismo e Deus, Sexism and God Talk, Teologia Feminista, ambos de 1983. Na América Latina, a teologia feminista desponta do seio da teologia da libertação em meados da década de 1970. A crítica feminista aos teólogos da libertação, e isso dentro da Igreja Católica, né? Ela estava citando bastante pessoas ou da Europa ou dos Estados Unidos, mas que são protestantes, em sua maioria, né? Agora ela volta, quando ela vem falar do Brasil, quando ela vem falar, mencionar o Brasil, aí ela cita a teologia da libertação e a teologia feminista. Porque por aqui já é uma outra perspectiva, envolve muito mais a Igreja Católica, tá? Cristianismo cristão católico. Mas também temos, né, protestantes por aqui. Na América Latina, a teologia feminista desponta do seio da teologia da libertação. Em meados da década de 1970, a crítica feminista aos teólogos da libertação, ancorados na filosofia marxista, se dá como resposta ao apagamento feminino no campo teológico, sobretudo na própria percepção do divino como masculino. São expoentes da teologia feminista na América Latina. Elsa Tames, mexicana, e uma das primeiras teólogas da libertação, Marcela Atuas, teóloga argentina, que cunhou o termo teologia indecente e fomentou a teologia queer no campo teológico cristão. Ivone Gebara, que é brasileira, que é freira, que foi aquela que eu já citei. Inclusive, eu citei um livro dela aqui no meu canal. Se vocês estiverem a fim de ver, dá uma pesquisadinha aí. Ivone Gebara, tá? Considerada uma das fundadoras da teologia feminista no Brasil. Maria Clara, Nancy Cardoso, Wanda Deifeld, Odja Barros, Ana Esther Pádua e tantas outras mulheres advindas do catolicismo e do protestantismo. Além do fomento das teologias mulheristas dos Estados Unidos, as teólogas enriqueceram ainda mais as hermenêuticas feministas ao trazer à tona o recorte racial, como nas obras de Jacqueline Grant, Dolores Williams, Tracy Wester, entre outras. O estigma lançado sobre as mulheres feministas cristãs é ainda mais violento do que aquele que recai sobre as mulheres feministas não religiosas,
Isso porque, enquanto estas rompem com a religiosidade e criticam abertamente a igreja, aquelas recriam novas imagens da divindade. Para pensar um feminismo cristão, é necessário se auto-reivindicar imagem da semelhança de Deus, reescrever a lei que mata e revelar através da hermenêutica da suspeita as intencionalidades políticas dispostas nas traduções e interpretações de textos bíblicos. Essas traduções todas, a gente sabe que não tem nada neutro, né, minha gente? Não existe nada neutro, né, minha gente? Tem gente que pensa, mas não existe. Gente que gosta de se iludir, mas é isso. Cada um tem seu tempo, né? Respeitemos. É no resgate das memórias feministas e igualitárias, no movimento de Jesus, na organização social e comunitária em prol da dignidade das mulheres, que o feminismo cristão tem construído novas possibilidades de fé e de agência política no contexto religioso. Um dos grupos fruto desse árduo trabalho é o Católicas pelos Direitos de Decidir. É muito interessante esse movimento aqui, né? E decidir o quê? Abortar, tá? É uma coisa, vou falar aqui abertamente, né? Mas o nome é só esse mesmo, tá? Católicas pelo Direito de Decidir. Atuantes na descriminalização e legalização do aborto na América Latina. Desde a década de 1980, esse movimento existe. Tá? De maneira semelhante, a Frente Evangélica pela legalização do aborto atua no Brasil desde 2018, bem mais recente. Né? Iniciativas de acolhimento e cuidado, como as Mulheres Evangélicas pela Igualdade de Gênero e a Rede de Mulheres Negras Evangélicas, também compõem a miscelânea do feminismo cristão. Abalando as certezas de uma fé fundamentalista cis-heteropatriarcal, o feminismo cristão estremece as estruturas fálicas do templo de pedra de um Deus masculino. Abre passagem para a construção de novos céus e nova terra através dos corpos e das vozes das mulheres. Faz quedar o velho homem e traz esperança aos vales das sombras da morte, do feminicídio, da misoginia, da transfobia e do sexismo. O feminismo cristão é loucura para os homens e sabedoria inspirada pela rua divina, que sopra como e onde quiser. Aí aqui temos várias referências sobre esse assunto, bem legal para quem gosta de aprofundar determinados assuntos como esse. Enfim, gente, ó, muito legal essa leitura, relembrar essa leitura, tô indo para vocês, é muito bom. E obrigada, né, por ficar me ouvindo, por ficar aqui, por ficar compartilhando comentários, curtidas. É isso. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!